Mas os jogadores, todos os grandes jogadores da era contemporânea do Vitória foram da minha época. Todos. Desculpem aqueles que me sucederam, né? Tem alguns... Ou que antecederam também. Mas eu tenho histórias de ídolos da época que me antecederam, mas que me sucederam eu não consigo ver ninguém. Olha, eu tive na minha adolescência, Orni, André e Mário Sérgio foram meus 3 grandes ídolos. Aquele ataque que foi campeão em 72, né? Mário Sérgio foi meu amigo de infância, inclusive, jogavam bola junto na praia, temos a mesma idade. Tínhamos, né? Porque ele infelizmente faleceu. E André era meu ídolo, né? Pela valentia, pela agressividade. E é meu amigo até hoje. Eu tenho um carinho enorme. Sempre que eu lembro da minha vida, André passa o filme, sabe? Então, esses jogadores nessa época me chamaram muita atenção, além de Tinho, um quarto zagueiro que depois jogou no Flamengo, fantástico, que a Vitória teve na década de 60. E mais que eu podia... Detinho, o goleiro, da época pegava sem luva. Quando ele foi jogar no Santa Cruz, o Santa Cruz tinha um milionário chamado James Thorpe, que comandava o Santa Cruz. E o estádio Arruda, o antigo estádio Arruda, tinha uma cerca no meio quando o jogador saía para o vestiário. E as pessoas jogavam dinheiro para Detinho. Detinho foi um fenômeno como goleiro. Talvez o maior da história do Vitória. Mesmo você tendo Dida, Fábio Costa, para mim, Detinho não foi da minha época. Mas eu vi jogar. Ele foi o grande goleiro da história do clube, na minha opinião. Como tivemos Nadinho, Piripiri. Eu conheço bem a história do Vitória, viu? Modéstia à parte. Tanto dentro quanto fora de campo. Em 64 eu vi o Vitória, eu com 13 anos, ser campeão, eu estava dentro do gramado da Fonte Nova. Então eu tenho uma história muito próxima do Vitória, porque meu pai estava próximo do Vitória, né? Então eu não tinha como não estar próximo. Mas os jogadores, todos os grandes jogadores da era contemporânea do Vitória foram da minha época. Todos. Desculpem aqueles que me sucederam, né? Tem alguns... Ou que antecederam também. Mas eu tenho histórias de ídolos da época que me antecederam, mas que me sucederam eu não consigo ver ninguém. Que teve assim o estigma, a áurea de ídolo, sabe? O Vitória, com aquele título em 93, o Vitória teve vários ídolos num time só, né? Além dos jogadores que não foram formados aqui, que viraram ídolos, como Piquete, Roberto Cavalo, o grande capitão. Esquerdinha é ídolo até hoje, considerado o melhor lateral da história. Então, teve outros que não eram da minha época, mais antes, como Jorge Valença, que jogou em seleção. Foi ídolo no Atlético Mineiro também. França, no Flamengo. Então, teve algum Boquinha, campeão de 57. Então, mas esquerdinha, como é mais recente, né, tido como... Vitória teve muitos ídolos na nossa geração, né? Porque aquela campanha de 99 com a campanha de 93, em 7 anos, você forjou grandes ídolos, né? Trouxe Bebeto de volta, que não foi maior ídolo porque não ficou muito tempo aqui, certo? Mas foi o maior jogador já feito na Bahia em todos os tempos. 5º artilheiro da seleção brasileira, artilheiro do campeonato espanhol, que eu tive orgulho de buscar na Espanha. Assim como o Pet Kovic também. Assim como o Pet Kovic também. Então, o Pet jogou mais aqui do que o Bebeto. Jogou mais tempo, que eu digo. Mas conquistou menos títulos. O Bebeto conquistou tudo que disputou aqui. Porque ele era um fenômeno, né? E eu me orgulho de ter os dois na mesma época, no mesmo ano, né? Mas Túlio, o Wesley, que foi ídolo do Bahia também, grande amigo, grande pessoa, um grande jogador. Me orgulho muito de ter ele trazido para o Vitória. Embora eu sei que o coração dele é tricolor, sabe? E outros jogadores importantes, Flávio, que trabalha no Vitória até hoje, nenhum zagueiro excepcional, mas foi o jogador que mais vestiu a camisa do Vitória. Então, ídolos no Vitória realmente, e hoje é o que nos falta, né? Ídolos. Há muitos anos que o Vitória não tem ídolos. Muitos anos. Criam aí alguns projetos de ídolos, mas de jogador sem expressão nenhuma, desculpa, eu não vou falar para não desrespeitá-los, que vestiram a camisa do Vitória com dignidade, mas não são ídolos. Ídolos tem que ser diferentes, né?
Você falou que foi nesse bem buscar Bebeto, né? O Petkovic, uma situação curiosa, que tinha ido do Real Madrid, né? Então, obviamente, o Real Madrid é o maior clube do mundo, o Vitória a nível internacional talvez não seja tão conhecido. Mas eu tinha network. É isso. Como é que você conseguiu isso e como é que você veio para a história do clube e conseguiu tirar Essa é uma história engraçada, né? Quando eu trouxe Bebeto para Vitória, eu usei os serviços de uma empresa na Espanha chamada Torneios Torneios e Competências. Essa empresa era de um cara que já faleceu, chamado Asensio. Esse cara comandava a mídia do futebol da Espanha. Ele tinha os direitos de televisão do Campeonato Espanhol. Ele tinha uma área que cuidava de música, como Pavarotti, sabe? Iglesias. E ele tinha a parte de futebol que tinha um empresário, José Luiz, eu lembro do nome dele, não vejo há décadas, estamos muito amigos. E aqui na Bahia, no Brasil, tinha um empresário chamado Dodge Sirena, que eu também não vejo há muito tempo. Se ele puder ver esse comentário, vai ver que eu tenho muita saudade dele. É Jorge, apelido de Dodge Gaúcho, empresário de Roberto Carlos a vida inteira, até hoje. E eles me ajudaram a trazer Bebeto, junto com o empresário do Rio, Léo Rabelo. E nós conseguimos uma vaga num torneio na Espanha, em Maiorca. Aqueles torneios de verão. Só disputa os grandes clubes. O Vitória disputou em Maiorca em 97, com Real Madrid, Flamengo e Maiorca. Num velho estádio de Maiorca, que não existe mais. E eu estava no fundo do gol, porque nós jogamos contra o Real Madrid, transmitido pela SPN para o mundo inteiro. Uma outra coisa que me orgulha, um 5-0 que me orgulha muito. Sabe? E nesse time estava Petkovic. Além de Roberto Carlos, Guti, eles estavam na pré-temporada. E eu já estava sendo pressionado para liberar Bebeto, para ir para o Botafogo do Rio, pelo nosso parceiro, o Banco Excel. Eles tinham comprado a Golden Cross de plano de saúde e queriam colocar Bebeto como garoto propaganda. Essa história de Zagallo é tudo folclore. Tá? Até Bebetinho faz um pouquinho de folclore nisso. A verdade é que eu estou contando que eu era o piloto do avião. É? Então eles queriam levar Bebeto para divulgar a empresa que eles tinham comprado, de plano de saúde tradicional, estava meio com dificuldade, chamada Golden Cross. Eu acho que nem existe mais. Porque o banco quebrou junto o que era do banco, os ativos do banco. E aí eu fui a São Paulo e disse a eles, tá bom, eu libero o Bebeto para vocês, ficaram alegres. Eu disse, mas vocês vão ter que me dar um jogador na Espanha que eu vi jogar. Ele nem sabia quem era. Aí nós compramos, nós tomamos Petkovic emprestado, $700 mil, pagos pelo banco, que era o meu parceiro. E trouxe Petkovic. Em fevereiro eu fui lá e comprei. Aí é a grande ousadia. O banco quebrou e eu fiquei com o pepino na mão. Eu tinha que pagar os $3 milhões na época, há 20 anos atrás, de Petkovic, 3 ou 13 se eu não me lembro. Que até hoje eu acho que é a compra mais cara do futebol nordestino. Acho que sim. Acho que sim. Fora o poder de compra do dólar da época, né? Nem se compara com o de hoje. E eu paguei. Eu tive que vender ele para o Venezia com o dinheiro, eu paguei a ele os salários atrasados que eu devia a ele. Ele foi um profissional exemplar no Vitória. Trabalhou comigo 1 ano sem receber. E aí eu paguei, vendi o Venezia com o dinheiro, paguei a Lourenço Sanz, o presidente do Real Madrid, que estava me botando na FIFA, e paguei a Petkovic. E foi um grande projeto, né? Sem dúvida, um grande projeto. Mudou a cara do clube, sem dúvida. Isso é verdade. A gente falando aqui sobre história, né? Você acha que falta um pouco de conhecimento da torcida sobre a história geral do clube? Ah, essa nova geração a gente sabe nada. E nem reconhece, sabe? E isso me preocupa demais, porque um clube secular como o nosso tem que deixar essa história latente. Porque um dia eu vou morrer. Se isso não tiver em algum lugar representado, como eu fiz no centenário do Vitória, que eu fiz uma exposição de fotos no Shopping Barra durante 8 dias, fiz pesquisa nos baús dos velhos rubro-negros, não sei o que fizeram com essas fotos, me incomoda demais. Gostaria de saber. Achei a taça que brindou a fundação do Vitória. Levei o bisneto de Artem Valente para a solenidade na Assembleia Legislativa do Estado do Centenário do Vitória. Ele trouxe a taça.
E o Vitória perdeu a taça. Porque essa turma entra no Vitória sem essa percepção da história dessa instituição que mexe com a gente. Então ficam só olhando o presente e esquecem de bater na porta quem foi, né? Tem que bater na porta e dizer quem foi, o que é que fez. Se a gente não é um primor em títulos, mas nós somos uma rica história das famílias, da aristocracia, sabe? E que hoje, depois que depois que Benedito comprou a Toca, virou um clube popular. Porque foi a ida para aquela região que hoje que era Canabrava, e a gente transformou em Nossa Senhora da Vitória, que mudou o Vitória. Vitória era um clube no cantinho da Fonte Nova, que virou um clube popular de massa, né? Essa história é uma história que precisa respeitar, porque essa história que vai fazer o futuro do Vitória. O respeito à história que faz o futuro dela, né? Dentro da instituição. Isso aí.